Leopold simplesmente responde que ninguém pode conquistar a morte, então Victor jura que um dia dominará a própria vida e a morte. Ele começa a compartilhar a história de como tudo começou. Victor é filho do renomado cirurgião Leopold, que se casou com sua mãe apenas por sua riqueza. Leopold não está em casa com frequência, mas quando está, torna-se tão controlador que até força sua esposa a comer quando ele manda. Os pais de Victor brigam frequentemente por dinheiro e também por causa dele, o que sempre deixa a pobre criança com muito medo. Após essas brigas, Victor conforta sua mãe chorando e percebe que seu pai odeia os dois. Leopold ensina a Victor tudo o que sabe sobre medicina e o testa com frequência. Se o menino erra uma resposta, Leopold bate em seu rosto com uma vara. Um dia, a mãe de Victor entra em trabalho de parto e começa a sangrar abundantemente. Leopold corre imediatamente para ajudá-la a dar à luz e o bebê nasce saudável, mas infelizmente a mãe morre no processo. Sem sua companhia e apoio, Victor começa a se sentir sozinho no mundo. Com o passar dos anos, Leopold passa todo o seu tempo com seu filho mais novo, William, enquanto Victor é ignorado. Esse tratamento faz Victor se perguntar como sua mãe pôde ter morrido sob os cuidados do melhor médico do país. Um dia, ele finalmente confronta seu pai, acusando-o de deixar sua mãe morrer para conseguir o filho que queria. Leopold simplesmente responde que ninguém pode conquistar a morte, então Victor jura que um dia dominará a própria vida e a morte. Naquela noite, ele sonha com um anjo sombrio aterrorizante cercado por chamas, o que o inspira a decidir que se tornará um cirurgião melhor que seu pai. Depois que ela sai, Victor toma um banho para remoer seu coração partido. Isso o enche de inspiração e ele finalmente percebe o que faltava em seu experimento. Algumas semanas após o jantar estranho, Henrik leva os irmãos a um antigo castelo abandonado no meio do nada. Victor finalmente aceita seu acordo e diz tudo o que precisa para transformar o castelo no laboratório mais magnífico. Depois ele começa a visitar a cidade mais próxima, frequentemente para comprar os corpos de criminosos enforcados que ele usa para obter partes. Um dia ele se surpreende ao ver Elizabeth na cidade, então a segue, descobrindo que ela visita a igreja local para se confessar. Victor entra no confessionário primeiro e finge ser o padre para ouvir o que ela tem a dizer. Elizabeth explica que seu cunhado é um homem mau e cruel, então Victor abre a janela e percebe que ela sabia que ele estava ali o tempo todo. Mais tarde, durante um jantar, Victor dá uma olhada nos livros que Elizabeth comprou e descobre que ela se interessa por insetos. Ela expressa interesse pela ciência e pelas maravilhas menores da vida, o que o impressiona tanto que ele a convida para dançar. Nas semanas seguintes, Victor continua a reunir corpos e visitar ferreiros para obter as peças de maquinário de que precisa. Ele também começa a passar mais tempo com Elizabeth. Seus experimentos não estão progredindo e Henrik confronta Victor em particular, dizendo que ele está se deixando distrair por uma mulher. Henrik explica que a guerra terminará em breve, então dá a Victor uma semana final para conseguir algo. Algum tempo depois, Elizabeth visita Victor no laboratório. Ele diz que sente uma ligação entre eles e tenta beijá-la, mas Elizabeth se afasta e diz que já escolheu William. Depois que ela sai, Victor toma um banho para remoer seu coração partido. Isso o enche de inspiração e ele finalmente percebe o que faltava em seu experimento. Depois, Elizabeth corre para o laboratório e pergunta a Victor por que ele machucou um homem daquela maneira. Na manhã seguinte, Victor acorda ao ouvir sua mãe chamando seu nome. Quando olha para cima, fica chocado ao encontrar a criatura parada na frente dele. Victor se aproxima e a criatura copia todos os seus movimentos, mas se assusta com a luz do sol. Quando Victor abre as cortinas, Victor o ensina que o sol é bom e o faz repetir seu nome antes de abraçá-lo para ouvir seu coração bater. Depois, Victor o leva para um túnel sob o castelo e o acorrenta para mantê-lo escondido por enquanto. Com o passar das semanas, a criatura fica mais forte, mas não consegue aprender a falar. Victor mal dorme, pois precisa cuidar dela como um recém-nascido, e odeia quando a criatura tenta tocá-lo. Um dia, a criatura pega uma navalha e acidentalmente se machuca. Victor se prepara para costurar o ferimento, mas para seu choque, ele já se fechou sozinho. Sempre que Victor perde a paciência e explode, a criatura se afasta com medo. Enquanto isso, Elizabeth ouve barulhos e o segue até os túneis, onde fica chocada ao encontrar a criatura. Eles tocam as mãos e ela se pergunta
pergunta quem o machucou. Depois, Elizabeth corre para o laboratório e pergunta a Victor por que ele machucou um homem daquela maneira. Victor leva o casal ao túnel e explica que ele o criou. Enquanto a criatura devolve as luvas caídas de Elizabeth, William se pergunta se ele é inteligente, mas Victor não responde. William percebe que Victor nunca pensou sobre qual parte do corpo abriga a alma. Quando Elizabeth o visita, ele dá uma folha a ela. Ela tenta ensiná-lo a dizer seu nome e mostra como mover a garganta, mas a criatura não reage. Depois que ela sai, ele finalmente diz o nome dela. Victor vê Elizabeth voltando e a repreende, mas ela só se ofende quando Victor chama a criatura de coisa. Victor então reclama da falta de inteligência da criatura e culpa uma falha na conexão cerebral. No entanto, Elizabeth acha que viu compreensão nos olhos da criatura e chama Victor de monstro por brincar de Deus. Quando ela não obedece, Victor a atinge com um atiçador de fogo e inconscientemente cita o modo de ensinar de seu pai. Depois de ser atingido e repreendido várias vezes, a criatura ruge e pega o atiçador, dobrando-o facilmente. Ela também continua repetindo o nome de Victor até que ele saia. Victor dá à criatura uma última chance de dizer algo e a criatura repete os nomes de Victor e Elizabeth. Por um segundo, Victor fica chocado, mas ainda acha que não é suficiente e ateia fogo ao prédio, deixando a criatura acorrentada no túnel. Ao sair, Victor ouve a criatura chorando desesperadamente seu nome.